Os amigos e cooperadores de Paulo é o título da lição 12 na classe dos adolescentes. Penúltima aula deste terceiro trimestre. Lembrando que no domingo que será ministrada esta aula é o Dia Nacional da Escola Dominical. Eu já quero aqui parabenizar todos os envolvidos com a Palavra de Deus da Escola Dominical e que estão trabalhando neste brilhante Ministério do Ensino. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui nesta parceria linda, eu desse lado, você daí, semanalmente, com conteúdo aqui para professores das classes de jovens, juvenis, pré-adolescentes, adolescentes e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é com certeza muito importante para nós, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Os amigos e cooperadores de Paulo é o título da lição 12 na classe dos adolescentes. A mensagem está em Provérbios 17:17. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Esta viva linguagem de hoje é demais, né? E na desgraça se torna um irmão. Ou seja, anote aí, o amigo que se torna um irmão é o amigo do dia a dia, beleza? Então, tenha amigos no dia a dia, faça amizades, construa relacionamentos, que na hora da sua angústia, na hora da desgraça, entre estes amigos do dia a dia vai surgir um ou mais para te abraçar, para te acolher, para te amparar, tá bom? Então, tem muita gente chorando na hora da desgraça, sozinho, porque não tem ninguém, é porque no dia a dia, no churrasco, é aquela pessoa insociável, não participa, não conversa com ninguém, não toma café com ninguém. Aí na hora que a corda aperta, eu tô precisando de ajuda e ninguém me ajuda. Então, se na hora da angústia ninguém te ajuda, você precisa olhar para trás e perceber que você não constrói relacionamentos com facilidade, por isso que na hora da angústia você fica sozinho. Muito bem, vamos aqui para o nosso primeiro tópico, os homens, tá? Nós vamos tratar aqui dos cooperadores, tá? E ele separou aqui entre homens e mulheres aí de cooperadores no ministério de Paulo, tá? Tem muitos que colaboraram, muitas pessoas, assim como Jesus tinha muito mais que 12 discípulos, ele tinha os 12 mais próximos, dos 12, 3 eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, ele tinha as mulheres que o serviam com seus bens, e lá em Atos vai falar que ele era seguido por mais de 500 discípulos, tá? Fora a multidão que o acompanhava, tá bom? Bom, então nós temos aí Lucas, que é o escritor do livro de Atos, tá? Ele era gentil e ele era médico, tá? Então, Lucas não era judeu, tá? Ele era gentil e ele era médico. Isso está aqui em Colossenses 4,14. Lucas, o médico amado, e Demas saúdam-vos, tá? O nome dele não aparece em Atos, não aparece em Atos, mas está indiretamente nos relatos deste livro. Primeiro porque ele dedica este livro a Teófilo, e ele menciona isso no Evangelho de Lucas, tá? Ou seja, isso mostra que Atos é a continuidade do Evangelho de Lucas, tá bom? Então, Lucas é um dos grandes, se não um dos maiores companheiros e cooperadores de Paulo, sem dúvidas alguma. Segundo Timóteo 4:11, só Lucas está comigo, tá? Quando Paulo está aguardando ali para ser morto pelo império, tá? Ele já estava sentenciado, então ele escreve dizendo que só Lucas está comigo, tá? Bom, Barnabé, que foi a pessoa que apoiou Paulo no início do seu ministério, lembra da primeira viagem missionária? Foi Barnabé, um homem incentivador, cheio do Espírito Santo e de fé. É um homem que reconhecia aí o potencial nas pessoas, eles dava ali oportunidades,
tá? Houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de seu sobrinho João Marcos, que depois se tornou escritor do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, tá? Porque na primeira viagem, João Marcos abandonou eles no meio da viagem, certo? Aí na segunda viagem, Barnabé queria levá-lo novamente, Paulo disse não. Então Barnabé foi para um lado com João Marcos, que era também seu sobrinho, e Paulo escolheu Silas e foi para outra região, tá? Lembrando que Paulo depois vai reconhecer o valor de João Marcos, aqui em 2 Timóteo 4:11, ele vai dizer, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito proveitoso no ministério, tá bom? Então, Paulo aí, ele reconheceu esse trabalho aí de João Marcos. Muito bem, nós temos Silas aqui, então, ó, só aqui, ó, Lucas, aqui, quando a gente falou de Barnabé, Marcos aparece também como um dos grandes cooperadores de Paulo. Silas é o que acompanha Paulo na segunda viagem missionária, quando Barnabé vai para um lado com João Marcos. Silas entra aí nesta parceria com Paulo. Ele, junto com Paulo, foi chicoteado em Filipos, lá em Atos 16, 23 e 24, aquela passagem bíblica maravilhosa, que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, os outros presos escutavam, de repente veio um terremoto que abalou as estruturas da prisão e todas as celas foram abertas, todos os cadeados foram abertos, tá? Silas, Timóteo sem dúvida, eu costumo dizer que Timóteo foi um refresco na vida de Paulo, porque Timóteo vai acompanhar Paulo até o final também. Timóteo, sem dúvidas, foi um filho espiritual do apóstolo Paulo, muito dedicado, disposto aí a aprender mesmo até o final de seu ministério, tão importante que o apóstolo escreveu para ele 2 cartas muito fortes, tá? E, portanto, Timóteo serve aí até hoje de motivação para muitos jovens que estão se iniciando no ministério, tá? Então, Paulo também era um homem que dava ali oportunidades para jovens obreiros, entre eles o próprio Tito, tá? Que como Lucas não era judeu, mas ele era grego. Paulo também escreveu uma carta para ele, a carta de Paulo a Tito, tá? Apesar de seu relevante trabalho na equipe de Paulo, ele não aparece no livro de Atos, tá? Mas Paulo o escolhe para organizar a igreja dos cretenses, tá bom? Que era um ambiente muito dominado por filosofias e tal, e Paulo instrui o jovem Tito para conduzir a igreja em Creta, tá bom? Então Tito foi pastor da igreja em Creta. Filemon, a igreja em Colossos começou provavelmente na casa de Filemon. Ele era dono de um escravo Onésimo que fugiu, e aí você tem aquela carta onde Onésimo se encontra com Paulo na prisão. Paulo fala para ele de Cristo, Onésimo aceita Cristo, Onésimo se arrepende, e aí ele envia Onésimo de volta para a casa de Filemon, e ele diz, olha, recebe ele agora como um irmão, antes de dever a ti, a mim ele te deve, enfim, tá bom? Tíquico, nós não temos muitas informações sobre esse amigo de Paulo, mas é descrito como um querido irmão e fiel servo do Senhor, tá? E, por último, Tíquico. Resumindo aqui o tópico 1, tá? Não se faz a obra de Deus sozinho, tá? Então, Paulo, além de ele nos mostra características, eu vou anotar aqui, ó, características de um líder extraordinário. Em primeiro lugar, ele tem um propósito bem definido, porque quem não sabe para onde vai acaba conduzindo as pessoas para lugar algum. É igual um ônibus sem itinerário, não chega a lugar algum. Então, um líder extraordinário, ele tem um propósito bem definido, uma visão bem definida, tá? Então, a gente coloca aqui propósito, alvo, visão, objetivo, ok? Um líder extraordinário também, ele é um formador de equipe, tá? Então, resumindo, se você lidera, e aí
Ah, eu não tenho cargo de líder, mas você é professor de escola dominical. Então você lidera, porque liderar é inspirar e influenciar. Se você lidera em qualquer nível, seja no nível local, setorial, não importa. A sua liderança, o sucesso de uma liderança é determinado pela qualidade da sua equipe. O que é isso, irmão? Para com isso. O sucesso da liderança é determinado pela qualidade da sua equipe. Qualidade da sua equipe. E também pela capacidade da sua equipe de cumprir a missão sem depender da sua presença. Nós aprendemos isso com Jesus e aprendemos isso com o apóstolo Paulo. Ele fundava igrejas, estabelecia pastores e as igrejas cresceram. As igrejas influenciam nós até hoje. Por quê? Porque Paulo formou equipes. Paulo capacitou obreiros para continuarem a missão. Tá? Então, quando Paulo estava ausente, a obra continuava. A obra crescia cada vez mais quando Paulo estava ausente. Ok? A igreja de Roma, por exemplo, ele nunca esteve em Roma. Quando ele foi para Roma, foi para ser... ele estava sentenciado. Olha só que coisa, tá? Então é muito importante isso aí, tá? Então uma liderança isolada não é uma liderança e nunca será uma liderança bem sucedida. Nós temos aí também as mulheres aqui no tópico 2. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações. Deixa eu falar uma coisa para você que me acompanha aqui. Eu preciso que você se engaje no meu canal. Eu estou... às vezes eu me sinto tentado a parar de gravar vídeos. Por quê? Porque falta estrutura. Eu estou no meu quarto, gente. Eu quero ter um estúdio. Eu quero alugar uma sala e montar um estúdio para gravar aulas melhores, com maiores recursos, com convidados, gravar podcasts, gravar cursos para vocês, tá certo? Entrevistar pastores, ensinadores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês se engajem no nosso canal, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, comentando, mandando para os amigos, investindo no canal. O link tá aí, você pode fazer um Pix ou você pode tornar-se membro do canal. Faça alguma coisa, mostra para nós que esse trabalho ele é importante e que ele não pode parar, tá certo? Muito bem. Bom, diversas mulheres são mencionadas no livro de Atos e nas cartas de Paulo. De algumas nós não temos detalhes, só nomes como Cláudia, Júnia, Trifena, Trifosa, Pérside, Ninfa. Lucas também destaca as mulheres da alta sociedade que se converteram em Tessalônica e Bereia, tá? Então, assim, a história da igreja não pode ser contada se ignorarmos o papel das mulheres em todo o tempo. Desde a igreja primitiva até a igreja contemporânea, a história da igreja foi escrita com um trabalho maravilhoso, árduo, voluntário e bem-sucedido de mulheres. Tá bom? Nós temos aqui Lídia, vendedora de púrpura. Esta empresária, ela teve um encontro com Jesus ao ouvir a pregação de Paulo no lugar da oração à beira do rio, lá em Filipos, tá? Lá em Filipos. Ela hospedou Paulo e os seus companheiros na sua casa, tá? Muitos acreditam que a igreja em Filipos começou na casa de Lídia. Lídia era uma mulher da alta sociedade, ela vendia púrpura e isso mostra pela história, pelo histórico, pelo contexto que que esta mulher ela era uma mulher de posse, tá? Nós temos Dâmaris. O contato com ela aconteceu durante a segunda viagem missionária no Areópago de Atenas. Ela ouviu o discurso de Paulo em Atenas e creu no evangelho. Isso mostra que ela fazia parte da elite intelectual daquela geração, tá certo? Porque ali naquele lugar, né, Areópago, não era todas as pessoas que iam, tá bom? Nós temos Febe, cooperou com o apóstolo Paulo em Cencreia, uma cidade portuária na região de Corinto. Ela também foi a portadora da epístola aos Romanos. Olha só, ela foi a portadora da epístola aos Romanos.
escrita por Paulo, mas foi ela que entregou na igreja de Roma, tá bom? Olha só, Romanos 16, recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também a mim, tá bom? Então, nós temos aqui esta cooperadora, esta colaboradora do ministério de Paulo, e eu vou afirmar novamente, a história da igreja primitiva e da igreja contemporânea não pode ser escrita se ignorarmos o papel fundamental das mulheres. Nos dias que nós estamos vivendo, inclusive, algumas mulheres estão sendo consagradas a pastoras. Você concorda? Você discorda? O que você pensa sobre isso? Esposa de pastor deve ser chamada de pastora? Fala pra gente aqui nos comentários. Agora, independente do título que elas ostentam, eu me arrisco a dizer que a obra de Deus não alcançaria o que alcançou sem o papel fundamental das mulheres. Então, ainda que a esposa do pastor não tenha o título de pastora, ela deve ser honrada e respeitada como tal. Não apenas qual é a palavra que eu quero usar? Não apenas por ser a base para o ministério de seu marido, não é? Eu costumo dizer para minha esposa, olha, não tem meu ministério, é nosso ministério. Eu falo assim, ó, você lembra que a gente pregou lá naquela igreja? Quem pregou fui eu. Não, quem subiu no altar foi eu. Nós pregamos. Porque o que me dá base para estar ali, não é base que eu quero falar, o que me dá condições de estar ali é ela, é o nosso casamento, é a nossa história, então é nosso ministério. Eu subo ao altar, mas nós pregamos. É nosso ministério. Deus nos chamou. Nós não somos uma só carne, então Deus nos chamou. Então, se a esposa do pastor, ela não recebe o título, o cargo, a unção de pastora, na maioria das igrejas pentecostais não recebe, mas deve ser honrada e respeitada como tal. Fala para nós o que você acha sobre isso aqui nos comentários. E se não se inscreveu ainda, partindo para o tópico 3, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Bom, nós temos aqui o casal missionário Áquila, não sei, e Priscila. Eles foram expulsos de Roma. O imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma e por isso esse casal foi para Corinto. Áquila e Priscila eram judeus e fazedores de barracas como Paulo. Conheceram o apóstolo e o acolheram em sua casa. Acompanharam Paulo em sua viagem e se tornaram membros atuantes na igreja em Éfeso. Essa experiência de Paulo e do casal Áquila e Priscila é importante e influencia a obra missionária ainda hoje. Muitos fazem a obra no campo missionário se utilizando de sua profissão, ou seja, pelo evangelho, pelo trabalho, comunicam o evangelho às pessoas com as quais estão envolvidas, tá? Então, Paulo, Priscila e Áquila, eles mostram que é possível transformar ou usar a nossa profissão como meio através do qual o evangelho é anunciado, o evangelho ele é pregado, tá certo? Muito bem, então nós vimos aqui na lição de hoje a importância dos colaboradores para o ministério de Paulo. Nós podemos dizer que o ministério de Paulo teve a grandiosidade que teve e que ainda tem por causa da sua equipe de colaboradores, de apoiadores. Tá? Então Paulo foi um grande treinador de obreiros e obreiras para a obra do Senhor. O legado de Paulo não acaba com a sua morte. Pelo contrário, a morte de Paulo faz surgir, ou ela nos faz perceber a grandiosidade de seu trabalho.
não querendo que a obra terminasse nele, acabasse nele, mas entendendo que a obra precisava continuar. Então, Paulo, ciente de que a obra era maior do que a sua vida. Essa ficou bonita, hein? A obra era maior que sua vida. A obra era maior que sua existência. Ele preparou pessoas, habilitou, capacitou pessoas para que a obra continuasse mesmo depois de sua partida. Não apenas partida temporária, mas partida permanente por ocasião de sua morte. A grande lição e a grande pergunta nesta aula aos professores é: quem você está treinando? Quem você está capacitando? Quando você não está, ok? Se você precisa faltar na escola dominical, se você não pode estar no culto da juventude, o que acontece? O culto para? Tem que mudar a data porque você não está? Sua liderança precisa ser revista. Um bom líder, um líder extraordinário, ele trabalha, ele treina, ele forma equipes de maneira que a sua ausência não impede que o trabalho continue, que a obra avance. Como o apóstolo Paulo, nenhum líder é grande demais para cumprir a sua missão isolado, sozinho. Eu vou escrever isso aqui, irmão. Para mim, a grandeza de um líder está na sua capacidade de treinar novos líderes. Por que grandeza? Porque é preciso deixar de lado o orgulho, a vanglória. É preciso acreditar que as pessoas que estamos treinando podem ir muito mais longe do que nós já temos ido. Pode chegar a lugares que nós jamais chegaremos. Forte abraço! Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.